que é o sonho de todo mundo que tá ali, né? E aí, o que aconteceu no dia da entrevista? Eu realmente tava muito nervosa. Essa vocês têm que ter um textinho e eu fiquei me martirizando muito por isso. Então, eles sempre vão te perguntar por quê e ela falou quase tudo que eu queria dizer. E aí, o meu chão caiu. Essa parte, eu vou dar o play no áudio pra vocês. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Lari e no vídeo de hoje eu quero relatar um pouquinho da minha primeira entrevista, que é a primeira fase, né, do processo seletivo para trabalhar na Disney. Quando a gente começou esse canal no YouTube, o processo seletivo para trabalhar na Disney em 2019 recém tinha começado, mas já estava na segunda etapa. Então eu pensei, faz mais sentido eu gravar um vídeo relatando a minha segunda entrevista, porque vai ser realmente útil para quem tá prestando pro processo agora, do que falar sobre a primeira entrevista. E aí acabou que eu nunca mais fiz o vídeo sobre a primeira entrevista, porque no ano seguinte começou uma pandemia, né? Então, já existe o vídeo relatando a minha segunda entrevista aqui no canal, eu vou deixar o card aqui pra vocês. Nesse vídeo eu dou muito mais dicas, além de só relatar a minha segunda entrevista. Então eu dou dicas de como se preparar, eu dou dicas até de como se vestir, eu boto foto de como eu me vesti lá. O vídeo tá realmente muito completo e é muito doido, porque eu recém reassisti ele só pra rever como é que tava. E apesar da qualidade ser muito menor, porque eu não tinha uma câmera na época, o canal recém tava começando, o conteúdo dele é muito bom, então eu realmente recomendo que vocês assistam. E agora então eu vou relatar a minha segunda entrevista. Vocês devem estar se perguntando, tá Lari, mas já fazem 4 anos, como tu lembra da tua primeira entrevista? Eu falei segunda? Eu quis dizer primeira. Tá, eu vou relatar a minha primeira entrevista. Como que eu lembro? Assim que eu saí da entrevista, eu gravei vários áudios pra Lizzie, que é a minha irmã, que faz parte aqui do canal também, contando pra ela tudo sobre a entrevista. Então eu tenho esses áudios guardados até hoje, eu vou dar play em um deles pra vocês também. Eu não vou dar play em tudo porque é muita coisa, eu vou relatar mesmo, mas eu usei eles como base pra montar o roteirinho pra esse vídeo. Então eu tenho tudo anotado aqui, tudo anotadinho, e eu vou ir contando pra vocês um pouco sobre a minha entrevista então. Coisas que vocês precisam saber sobre essa primeira entrevista. Ela é feita pela STB, que é uma agência de intercâmbios aqui do Brasil, né? Eles fazem esse intermédio entre a Disney e os aplicantes brasileiros. Então, essa primeira fase, ela consiste em fazer a inscrição no site, assistir uma palestra da STB e depois participar de uma entrevista com os recrutadores da STB. Mas, apesar de ser com os recrutadores da STB, que são brasileiros, a entrevista não é em português, a entrevista é em inglês. Essas duas entrevistas, elas são bem diferentes, a vibe delas é diferente, a dinâmica delas é diferente, e vocês vão perceber muito isso no meu relato, se vocês já não ouviram falar sobre isso antes. Mas, por exemplo, a segunda entrevista é feita sozinha, é tu e o recrutador da Disney, e tem muito mais tempo, às vezes dura até 15 minutos essa entrevista. Já a primeira entrevista é feita tu e às vezes uma ou duas pessoas junto contigo. Então a minha entrevista, por exemplo, foram 3 pessoas que estavam sendo entrevistadas ao mesmo tempo. E ela dura tipo 5, 6 minutos, é muito rápida a entrevista. Então é uma dinâmica bem diferente, ela parece muito mais com uma entrevista mesmo, que é tipo pergunta-resposta, do que a segunda, que é mais uma conversa. E vocês vão perceber bem isso, tipo, me foram feitas 5, 6 perguntas. E é isso, e acabou. Então, a parte boa é que são perguntas que normalmente são sempre as mesmas. Inclusive, existem aí PDFs e listas de possíveis perguntas das entrevistas, mas é quase sempre a mesma vibe, assim. E aí, a segunda entrevista é que ela é mais uma conversa e vai indo pra um lado ou pro outro, vai falando bastante sobre as tuas funções de trabalho lá, e eles já vão decidindo mesmo qual vai ser a função que tu vai tá trabalhando lá na Disney. Nessa primeira é só uma pré-seleção, assim. Então, começando pelas inscrições, né, que nem eu falei, essas inscrições são feitas online, e eu não consegui vaga pelas inscrições, porque já era uma época que o programa já estava bem conhecido, e as vagas esgotaram em 10 minutos no site. As entrevistas acontecem em vários estados do Brasil, né, então tinha São Paulo, as cidades, né, São Paulo, Florianópolis, Goiânia, Recife, Fortaleza, eu acho também. E aí eu fui tentando e eu clicava em um e o site bugava e aí acabava as inscrições daquele, tipo, inscrições encerradas. Eu tentava o próximo, daqui a pouco bugava e inscrições encerradas. E foi uma sequência, assim, de tiro na cara até que encerraram todas as inscrições. Eu tive uma crise de choro porque eu esperei por muitos anos pra fazer o ICP naquele ano. Eu já conhecia o programa desde os meus 16, que foi quando a minha irmã fez o programa de trabalho na Disney também.
E desde os 18 eu já poderia ir, porque eu já tava na faculdade e já tinha os requisitos mínimos, né, que era saber inglês, ter 18 anos e estar pelo menos no segundo semestre da faculdade. Mas eu esperei ter 21, porque eu queria poder beber. E sair em festa, enfim, eu achava que era um momento que eu ia estar mais pronta pra fazer esse intercâmbio. E aí chegou esse dia e eu não consegui, então eu chorei muito, mas eu descobri que existia a possibilidade de uma fila de espera presencial. E aí eu falei, pronto, vou pra fila de espera presencial, não quero nem saber. Qual que é a primeira cidade que vai estar rolando as entrevistas? Ah, vai ser Goiânia? Bora pra Goiânia. Eu podia ter ido pra Florianópolis, que é bem mais perto aqui de Porto Alegre, de onde eu moro, mas é que se eu não conseguisse em Goiânia, daí eu ia pra Florianópolis, mas eu queria a primeira, sabe? Eu ia tentar tudo que eu pudesse. Graças a Deus eu tinha condição financeira pra isso, porque passagem de avião, hotel, tudo isso envolve custo, né? E é um custo que tu nem sabe se tu vai ter esse retorno de poder trabalhar ou não. Poder trabalhar lá ou não. Mas enfim, fui pra Goiânia, acordei às 4 da manhã pra ir pra fila. A gente ficou na fila principalmente de madrugada, eu fui a segunda da fila. E eu montei fichinhas de 1 a 100 pra organizar a fila, porque eu não queria ver ninguém furando fila. Fiz uma lista, fui passando a lista pra todo mundo botar seus nomes, pra gente não ter pessoas furando a fila, porque é o sonho de todo mundo que tá ali, né? Então, no fim, todo mundo que tava na fila entrou em Goiânia, mas eu sei, por exemplo, de São Paulo que não foi todo mundo que entrou. Teve gente que acabou ficando de fora. Porque o que acontece? Muita gente faz a inscrição online e acaba não indo pra entrevista de fato. Então, foi o que aconteceu e a gente acabou conseguindo aproveitar essas vagas ociosas que sobraram. No ano seguinte, no processo seletivo de 2019, eles já proibiram essas filas de espera presenciais, porque teve gente acampando em São Paulo no ano de 2018, e eles acharam que era uma questão de segurança e tal, a STB não queria ter essa responsabilidade, então eles vetaram as filas de espera presencial, e que eu saiba, sobrou muita vaga nas palestras. Então eu espero que quando o programa voltar, eles mudem esse esquema aí pra ser um esquema mais justo para as pessoas que realmente querem trabalhar na Disney poderem aplicar pro programa. Mas enfim, cheguei em Goiânia, consegui ficar na fila de espera, a gente passou o dia inteiro na fila de espera, consegui ir na palestra, né, porque eu era a segunda da fila basicamente, então a gente conseguiu ir na palestra, eu e uma amiga minha que tava prestando comigo também. Assisti a palestra, tudo bonitinho, peguei uma ficha e me preparei porque a entrevista seria no dia seguinte, então a gente voltou pro hotel e tal, deu uma descansada, no dia seguinte a gente ia fazer a entrevista. E aí o que aconteceu no dia da entrevista? A Rosana, que é uma das cabeças ali da STB, passou mal. Ela teve alguma infecção, não sei, alguma intoxicação alimentar, e ela não tava mais podendo fazer as entrevistas. Então deu todo um rolo que atrasou muito as entrevistas, tipo, umas 4 horas. E a ansiedade batendo e o calor de Goiânia tinindo. E, enfim, fui ficando cada vez mais nervosa, né? E como vocês vão ver pelo relato dessa entrevista, eu realmente estava muito nervosa nessa entrevista. E vamos para o relato, então, da entrevista em si. Chegando o meu momento da entrevista, eu e a minha amiga, a gente fez todo um esquema pra gente pegar a senha um pouco depois uma da outra, pra gente não cair juntas na entrevista, porque a gente não queria ficar nervosa uma pela outra, ou enfim, ficar pensando na resposta da outra, sabe? A gente queria focar só em si mesma naquele momento. Essa é uma amiga minha do colégio, a gente é amigas há anos, ela acabou não passando, mas o sonho era muito mais meu do que dela. Ela foi tipo assim, vamos ver no que dá isso aqui, e aí ela acabou não passando, mas foi isso, a gente tentou não fazer juntas a entrevista. Vamos lá, sobre as perguntas da entrevista. Assim que eu saí, eu gravei os áudios, né, contando pra minha irmã, e eu tava muito perdida, muito confusa. Então eu não sei se essa foi a ordem certa das perguntas, mas aqui estão todas as perguntas que foram feitas pra mim. Então eu não sei se foi nessa ordem, porque eu fui só jogando as informações ali naquele áudio caótico que eu mandei pra ela. Então eu organizei aqui as ideias e vou retratar pra vocês mais ou menos. Porque, por exemplo, no áudio eu falava assim, ela me perguntou isso, daí eu respondi isso. Aí depois lá no final do áudio eu falava, naquela pergunta eu respondi isso também. Então, tipo, foi muito caótico. Então por isso que eu organizei direitinho aqui pra vocês. Então uma das perguntas que me foram feitas foi: por que eu escolhi a Disney? Por que eu escolhi ter essa experiência e trabalhar na Disney? E essa é uma pergunta que eles fazem toda vez, pelo menos na primeira entrevista, é uma pergunta que sempre fazem. Eu sempre digo que essa vocês têm que ter um textinho na ponta da língua por que vocês querem trabalhar lá. E eu, inclusive, tinha um textinho,
Eu vou ver se eu consigo achar o textinho aqui pra vocês. Achei o texto que eu escrevi pra primeira entrevista. Depois eu ainda dei uma incrementada nesse texto pra segunda entrevista e botei mais coisas que eu queria ter ali. Mas pensem que assim, eu não escrevi esse texto pra decorar todas as palavras dele. Eu escrevi esse texto pra ter um norte na minha cabeça dessa resposta. E tentar não ficar nervosa se eu esquecesse alguma coisa dele. Era mais um norte mesmo. Que a gente tem que ter bem isso na cabeça, porque decorar a resposta nunca é bom, gente. Isso deixa a gente sempre nervoso. Eu falei sobre isso no outro vídeo também, e acho que é importante reforçar aqui. Mas eu escrevi um texto assim, eu vou traduzir pra vocês, tá? 5 anos atrás, minha irmã trabalhou nesse programa, e desde então tem sido meu emprego dos sonhos. Não somente pela magia e felicidade que a Disney cria, mas também pela empresa ela mesma. Me fascina como, mesmo contratando milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro, com diferentes culturas e experiências, por um curto período de tempo, a Disney consegue treinar os seus cast members de uma forma que eles conseguem ver exatamente que a gente consegue ver através deles, tudo que a Disney acredita. Todo mundo que trabalha para a Disney entende como o sucesso, o customer success, né, o atendimento ao cliente excelente, é importante. E eu mal posso esperar para ser uma parte desse mundo. Part of your world, né? Outro textinho que eu escrevi também foi: passei 8 meses morando na Austrália, trabalhando em cafés e lidando com clientes todos os dias. Meu objetivo era sempre fazer com que as pessoas se sentissem mais felizes e tornar a rotina delas melhor, lembrando o seu café favorito ou falando alguma coisa para alegrá-las. Então eu escrevi um textinho sobre isso também. Vocês vão ver que eu consegui encaixar algumas coisas desse textinho nas minhas respostas, mas teve coisa que eu esqueci e eu fiquei me martirizando muito por isso. Então vamos lá. Essa pergunta, né? Por que eu escolhi a Disney? Basicamente eu consegui falar quase todo aquele primeiro textinho que eu falei pra vocês, tirando a parte do café da Austrália, toda aquela parte anterior eu consegui responder. Só que uma coisa que eu relatei no áudio é que parecia que eu tava só jogando as palavras pra fora, sabe? Eu tinha a sensação que minha alma tinha saído do meu corpo e eu liguei o modo automático e eu só saí falando, assim. E eu basicamente consegui cumprir todo esse textinho, né? Que eu tinha escrito ali. Eu não foquei na parte do Customer Success, que era uma palavra-chave que eu queria muito lembrar, mas enfim, eu fiquei me martirizando, porque eu não falei de Customer Success, que é uma coisa que a Disney fala tanto, a Disney Company preza muito pelo sucesso do atendimento ao cliente, e eu não usei esse termo, mas a ideia que eu passei foi a mesma. Então depois, conversando com a minha irmã, entendendo como foi a entrevista, eu percebi que tudo bem eu ter esquecido um termo que eu queria usar, e sim ter falado a ideia geral. Mas era assim que eu me sentia. Assim que eu saí da entrevista, eu senti que eu só tinha vomitado as palavras pra fora. Aí outra pergunta que me fizeram foi por que eu queria ser Character Attendant. Então eles sempre vão te perguntar por que essa primeira role que tu colocou no top 1, né? É porque a gente tem que ranquear de 1 a 8 as roles, ou seja, as funções que tu quer trabalhar na Disney. E eu tinha colocado Character Attendant. E essa parte eu me martirizei demais também, porque eu esqueci de falar que a minha irmã foi Character Attendant quando ela trabalhou lá. E esse era um ponto muito importante que eu acabei falando na segunda entrevista, mas na primeira eu não falei. Hoje em dia eu vejo que assim, não tinha tanta necessidade, até porque não é na primeira entrevista que eles decidem qual vai ser a tua role, eles só querem te ver defender o porquê que tu quer trabalhar na Disney naquela role específica, eles querem te ver falar, né, e te conhecer. Então, o que aconteceu foi que a menina do meu lado também queria ser Character Attendant, e ela falou quase tudo que eu queria dizer. Ela falou sobre a interação com os guests, ela falou sobre ser uma das partes mais mágicas do parque, a interação com os personagens, e não sei o que. Ela falou muita coisa que eu queria dizer. E aí o meu chão caiu, porque eu falei, ferrou, o que eu vou falar, sabe? E aí eu respirei fundo e aí eu escrevi aqui, eu falei no áudio, né, que pra mim foi a pior parte, porque eu só comecei a falar sobre interação com as crianças. Eu falei que eu queria muito trabalhar com as crianças, que eu queria ter essa interação com as crianças, porque ela já tinha falado dos guests, então eu foquei mais nas crianças. Falei sobre multitasking, ou seja, fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Falei sobre managing time também, que eram 2 expressões que eu tinha colocado na minha cabeça como chaves que eu queria falar nesse momento, porque eu queria ter uma forma de aperfeiçoar as minhas habilidades de gerenciamento de tempo e tal. Então eu falei isso foi um ponto que eu lembro que eu fiquei orgulhosa de mim mesma por ter lembrado que eu queria falar isso sobre ser Character Attendant. E aí eu sinto que eu me enrolei muito nessa hora, e aí ela começou a ir pra próxima menina. Eu tava sentada no meio, isso é uma coisa importante, tá? Tinha uma menina do meu lado, eu e outra do meu lado. Isso era bom porque ela sempre fazia a pergunta assim:
pergunta pra ela, pra mim, pra ela. Aí depois, pra ela, pra mim e pra outra. Então eu era sempre a segunda a responder. Pelo menos eu não era a última, né, em algumas perguntas, mas também não era a primeira, então era a do meio ali. Às vezes é bom, às vezes é ruim, porque tu tem mais tempo pra pensar, mas também tem a chance da pessoa falar aquilo que tu queria falar e aí tu tem que, do nada, pensar em mais coisa. Por isso que é sempre bom ter várias coisas pra pensar em falar e várias coisas que tu acha que as outras pessoas não vão dizer. Não adianta tu só chegar e falar, porque a Disney é a maior empresa de entretenimento do mundo, meu sonho é trabalhar lá, blá 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 blá, que nem eu já falei no outro vídeo também. Porque isso todo mundo vai dizer, então tu tem que tentar te diferenciar. Me veio agora uma analogia com o Big Brother. Porque assim, no Big Brother, quando eles vão pra votação, eles esquecem de pensar que eles precisam de uma segunda, de uma terceira opção. Eles pensam só naquela pessoa que eles vão votar. Aí o líder vai lá e indica a pessoa que eles iam votar e eles ficam sem saber o que falar. Então vocês têm que pensar nisso na hora da entrevista também. E aí ela foi ir pra menina do lado, e aí eu vi que ela ia ir pra próxima, eu interrompi ela ainda e falei, e também porque eu quero trabalhar em várias áreas do parque, eu acho que o legal de Character Attendant é que tu anda por diferentes áreas, tu não fica em uma área só. Aí ela me olhou assim, tipo, tá, deu, sabe, é a vez da próxima. Então eu fiquei me sentindo super mal ainda que eu interrompi ela pra puxar mais coisas, assim. Aí a próxima pergunta, que eu não sei se foi nessa ordem, né, como eu disse, foi que ela me perguntou por que eu coloquei costuming por último. Costuming é uma das roles de trabalho na Disney. Isso é uma coisa, gente, que eu não lembrava. Então, várias vezes eu contei nas minhas lives de um outro jeito e agora eu vou explicar por quê. Mas, ouvindo o áudio, eu descobri que, na verdade, ela me perguntou por que eu queria costuming por último. Eu tinha colocado costuming por último. E eu achava que eu tinha colocado quick service, mas vocês já vão entender por quê. Então, ela me perguntou por que eu coloquei costuming por último, e a menina do meu lado de cá, dessa vez, também tinha colocado costuming por último, olha que alegria. E aí ela falou que é uma role que tem pouca guest interaction, blá 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 blá. E aí quando chegou na minha vez, eu pensei muito rápido, porque eu olhei e falei assim, gente, não tem mais nada pra falar, por que eu coloquei costuming por último? E aí eu comecei a falar da penúltima, e aí eu falei, então, eu coloquei costuming por último exatamente pelos mesmos motivos dela, mas eu também coloquei quick por último, que eu acho que até eu iria querer menos que costuming, mas eu aceitaria qualquer uma, blá blá blá, falei isso, né, na entrevista, porque a gente sempre tem que falar isso, que a gente aceita qualquer uma, pelo menos, a não ser que tu tenha um motivo muito forte pra não querer uma função, tu tem que dizer que tu aceita qualquer uma, né, porque é isso que eles querem, é a proatividade de querer trabalhar em qualquer coisa. Mas, e aí eu puxei o assunto pra Quick, e foi aí que eu falei que eu já tinha trabalhado em restaurantes na Austrália, e que eu queria ter uma experiência diferente, e... enfim, dei alguns dos motivos que eram realmente mais sólidos e que ainda me ajudavam a falar um pouco mais de mim. Então eu já contei que eu trabalhei na Austrália, que eu fiz intercâmbio pra Austrália, contei que eu trabalhei em restaurantes lá, falei que eu morei 8 meses na Austrália, então isso já acabou servindo. Eu peguei essa resposta, mas gente, eu pensei muito rápido nessa hora. Não aconselho que vocês façam isso, responder uma coisa que ela não perguntou, né? Porque na verdade ela me perguntou, por que você colocou o costuming por último? E aí eu pensei rápido e tentei trocar. Foi válido? Foi, né? Pelo menos eu consegui falar uma coisa diferente da outra menina. E eu tinha realmente um motivo mais sólido por que eu não queria ser quick. Porque eu já tinha tido esse tipo de experiência antes, que é trabalhar em restaurante e tudo mais, e eu realmente não queria ser quick porque eu sei que é bem pesado, eu sei que trabalhar com restaurante é bem pesado, então eu queria ter uma experiência diferente, foi isso que eu falei. Aí ela perguntou também por que a Disney deveria me contratar. Então vocês podem ver que assim, as perguntas até então são 4. Por que a tua primeira role? Por que a tua última role no ranking, né? Por que essa última? Por que a Disney deveria te contratar? Ou seja, as tuas qualidades. E por que tu escolheu trabalhar na Disney? Ou seja, as qualidades da Disney pra ti. O que tu vai dar pra Disney e o que a Disney vai dar pra ti. Essas 4 coisas, eu vou fazer uma mentoria, contando aqui agora, né, eu já contei no Instagram, eu quero fazer mentorias pra quem quer trabalhar na Disney, e isso eu vou construir junto com vocês na mentoria. Então a gente vai fazer um quadrinho, a gente vai escrever textinhos, vai pensar bem nos motivos pra ser realmente um motivo que tem a ver com a tua experiência, então por isso que as mentorias são individuais. Enfim, eu vou dar mais informações sobre as mentorias, acredito que na próxima semana, ou na primeira semana de abril, eu vou estar lançando e abrindo vaga para essas minhas mentorias, então fiquem de olho no meu Instagram lá, que eu vou deixar o link aqui, vou deixar na descrição também, porque muita gente me pede e eu sinto que seria de grande ajuda para vocês, mesmo que o programa não esteja ainda 100% confirmado que vai voltar,
terá, nem se não vai ter esse ano, é bom a gente estar praticando, simulando entrevista também, vai ter na mentoria, a gente vai simular a entrevista, então eu vou pegar as principais perguntas feitas nas 2 entrevistas e a gente vai simular, certo? Mas enfim, só queria fazer o meu jabazinho aqui agora. Então, eles me perguntaram essa pergunta que é quase sempre a mesma: por que que a Disney deveria te contratar? Pra minha amiga, eles perguntaram por que você seria um bom cast member. Mas foi basicamente a mesma coisa. Vocês percebem que é a mesma ideia? Vocês percebem que, por mais que eles perguntem outra coisa, se tu tiver a resposta na tua cabeça e escrito assim, tipo, eu quero falar disso, 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 não é decorar, é pensar no que tu vai responder nessa situação, vocês conseguem adaptar pra várias das mesmas perguntas que só mudam a forma como é perguntado. Então vamos lá. Por que que a Disney deveria me contratar na cabeça da Larissa de 2018? Eu puxei de novo a brasa pra Austrália. Eu falei assim, como eu disse antes, eu já trabalhei na Austrália. Quando eu trabalhei lá, eu desenvolvi muito a minha capacidade de lidar com pessoas. Aí falei aquele textinho que eu li ali pra vocês, que eu sempre tentava fazer o dia da pessoa ser mais alegre, dando o café que ela gostava. Minha cachorra não para de latir. Só um minuto. Eu acho que vocês nem deviam estar conseguindo ouvir tanto, mas... Então eu falei basicamente aquilo que eu tinha escrito no textinho mesmo, mas a percepção que eu tive nessa hora é que eu tava muito, assim, me achando, sabe? Por ter trabalhado na Austrália, por ter feito outro intercâmbio. Então eu senti um pouco isso, assim, Hoje em dia eu percebo que, assim, tu tem que se achar mesmo, tu tem que estar ali vendendo as tuas qualidades, falando de ti, tu tem que jogar pra fora, tu tem pouquíssimos minutos pra fazer isso, pra pessoa realmente te conhecer, e tu não garante que ela vai ler o teu currículo, então tu tem que falar tudo das tuas experiências, pelo menos o máximo que tu conseguir. Então, hoje em dia eu não me culpo mais, mas no dia eu saí me sentindo tipo assim, meu Deus do céu, eu pareci muito arrogante. E aí me deu um branco numa palavra que era, eu queria falar que eu queria trazer essa habilidade de lidar com pessoas e tal, e eu falei personalidade. E aí no áudio eu fiquei me martirizando também, tipo, eu falei personalidade, eu quis dizer habilidade. Azar, entendeu? Grande coisa, a gente dá um branco, a gente inventa coisa na hora, a moral é não travar. Se tu ficar tentando lembrar de uma palavra em inglês e não lembrar, explica ela, mas segue, sabe? Tenta não travar. Porque elas entendem que a gente tá nervosa. Inclusive eu falei várias vezes que eu tava nervosa e ela dizia, não tem por que ficar, tá tudo bem e tal. E aí outra pergunta que me fizeram, que eu não sei se foi nessa ordem ou não, mas eu lembrei depois no áudio, né, que me perguntaram como a gente aprendeu inglês. E aí, gente, essa parte eu vou dar o play no áudio pra vocês, porque assim, não tem condições. Esse áudio tem 1 minuto, tá? Eu vou deixar o tempo do áudio aí se alguém quiser pular, mas eu não aconselho, porque é muito bom, gente. Esse áudio é basicamente um tapa na minha cara, porque eu, ao longo de todos esses anos, criando conteúdo pra quem quer trabalhar na Disney, dando dicas pras entrevistas e tal, eu sempre falei assim, gente, vocês têm que falar mesmo, vocês têm que encaixar o que vocês querem dizer, independente da pergunta. Se perguntou uma coisa que... vocês vão ver agora, que é meio fora do contexto e vocês não querem responder só sim ou não, ou só uma coisa meio simples, encaixa o que vocês querem falar mesmo. E foi o que eu fiz nesse áudio. Só que eu fiquei me sentindo mal e pensando, tipo, que eu tinha exagerado, sabe? Porque ela me perguntou como eu aprendi inglês. Ela perguntou pra todas nós. E algumas das meninas falaram só que fizeram cursinho, outros falaram não sei o quê, e eu falei isso aqui. Esqueci de falar que ela perguntou como que tu aprendeu inglês. E, tipo, eu me senti muito fazendo aquilo que tu disse pra gente fazer, só que demais, entendeu? Tipo, além, muito exagerado, porque ela perguntou só como tu aprendeu inglês. Ela falou assim, tu mencionou antes que tu foi pra Austrália, né? Daí eu, sim, mas antes disso também eu fiz um curso de inglês por 7 anos. Eu falei 7 anos, mas foi 10. Sei lá por que eu falei 7. Eu falei assim, fiz curso de inglês por 7 anos e depois eu acabei dando aula de inglês nesse mesmo curso pra criança, não sei o quê, e daí depois eu ainda fui pra Austrália. Eu acho que lá, principalmente, o meu vocabulário melhorou muito, não sei o quê, do dia a dia e tal. Tipo, foi isso, sabe? Mas sei lá, eu me senti muito, tipo, ela só perguntou como é que tu aprendeu inglês. Eu falei, não, e daí eu fui pra lá, eu não sei o que, parecia que eu tava, tipo, querendo botar tudo pra fora, sabe? Essa foi a sensação que eu tinha, que eu tava tentando colocar tudo que eu tinha pra falar pra fora. E eu não sei se eu passei essa coisa assim, sabe? Que tava muito, tipo, quer falar tudo isso. Sei lá, não sei explicar. Mas, tipo, ela só perguntou como é que eu aprendi inglês. Eu falei, não, porque daí eu dei aula de inglês e não sei o quê. Depois eu ainda aprendi meu vocabulário, mas ainda lá na Austrália. Sei lá, sabe? Parecia que eu tava muito, tipo... Não sei.
enfim. Completamente insegura, completamente tipo, ai, não sei, foi horrível, sabe? E hoje em dia, tipo, óbvio, eu já tenho a resposta, né? Hoje em dia eu já passei no programa e tal. Mas falta muita confiança nesse momento, sabe? E hoje em dia, tipo assim, é óbvio que tu tava botando tudo pra fora, falando tudo que tu queria falar, falando tudo sobre ti. É isso que tu tem que fazer, sabe, na entrevista. O pior momento é pra tu ser tímida e não querer falar sobre ti, não querer se achar, é numa entrevista de emprego, né? Então, assim, hoje em dia eu fico assim, Larissa, te levanta, vai, sabe? Enfim, mas eu achei muito engraçado esse áudio, então eu achei interessante. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse áudio. Mas enfim, no final ela ainda perguntou se eu tinha alguma pergunta, todas nós, né, se a gente tinha alguma pergunta. E eu buguei nessa hora, tipo assim, eu já sabia que eles podiam perguntar isso, né, se vocês têm alguma pergunta pra mim, e já sabia da importância de falar alguma coisa nessa hora, mas eu não consegui pensar em nada, me deu um branco. Aí eu falei pras outras meninas irem antes, tipo, ela perguntou pra essa, daí ela fez uma pergunta pra ela, chegou em mim e falei, deixa ela ir antes que eu tô pensando aqui, sei lá, não sei o que eu falei. Mas aí foi a outra, e aí depois eu pensei numa pergunta e falei assim, eu sei que tu já trabalhou na Disney 4 vezes, essa menina é a Babi, ela trabalhava na STB, todo mundo já conhecia ela e tal, então eu aproveitei do fato de que eu já conhecia a história dela, mas não é necessário vocês conhecerem sobre os recrutadores, tá? Não é obrigatório, foi um negócio que me veio na cabeça assim que eu falei, eu preciso usar alguma coisa, foi o que apareceu. E aí eu falei pra ela, eu sei que tu já trabalhou 4 vezes na Disney, inclusive eu não sei se isso é uma coisa boa, entendeu? Não sei se é uma coisa boa eu ter mostrado pra ela que eu já sabia, porque parecia... sei lá, não sei. Mas aí eu falei isso, que eu sabia que ela já tinha trabalhado 4 vezes lá e eu queria saber quais tinham sido as funções que ela... as posições que ela exerceu e qual que ela gostou mais. Tipo, um negócio assim. Porque esse é o momento dessa pergunta, sabe? Enfim, curiosidade ou perguntar alguma coisa sobre o programa e tal. Daí ela respondeu, mas ela foi mais curta, assim. E foi isso. E aí, daí a gente comentou também que ela devia estar muito cansada, porque o dia tinha sido muito caótico, eles estavam lá há horas, já era pra ter ido embora, a gente tava lá naquela situação e tal, né? E aí foi isso, acabou. A entrevista eu acho que durou 6, 7 minutos no máximo. Eu saí, fui direto pro banheiro chorar, gravei esses áudios pra minha irmã, comecei a me culpar por 30 mil coisas, comecei a pensar, será que eu sorri o suficiente? Eu comecei a falar isso no áudio depois. Será que eu sorri o suficiente? Porque enquanto as outras meninas estavam falando, eu lembrava de ficar sorrindo, interagindo, porque isso é importante, né? Tu tá numa entrevista em que tu tem que mostrar que tu tá atenta à outra pessoa. Tu não pode ficar assim, a outra pessoa tá falando, então eu vou ficar aqui pensando na minha resposta. Não, tu tem que dar uma interagida. Às vezes a pessoa fala uma coisa e tu fala, eu também. Ou então, tipo, mostrar que tu prestou atenção na outra pessoa também é importante. Então eu ficava assim, né? Chegava na minha vez, eu não sei se eu sorria, eu não sei se eu tava com cara de séria, eu não sei se eu tava nada. E aí eu comecei a surtar, achando que na minha vez de falar, eu não tava sorrindo. Enfim, surtos, né? Essas são as minhas principais dicas também pra vocês. Eu recomendo muito que vocês assistam o outro vídeo, que eu dou mais dicas ainda sobre como se preparar. Se vocês quiserem, me sigam lá no Instagram. Eu acredito que quase todo mundo que tá assistindo aqui já me segue, né? Mas eu sempre respondo todo mundo na DM, sempre tento ajudar ao máximo. Faço lives pra gente simular as entrevistas em inglês, pra praticar mesmo. Que eu acho que a principal forma de vocês se prepararem é praticar. É vocês terem alguém com quem vocês pratiquem o inglês de vocês, porque uma coisa é vocês entenderem o inglês que vocês estão ouvindo música, que vocês estão vendo filme, e outra coisa bem diferente é vocês praticarem a fala, que vocês têm que estar pensando em inglês, ou pelo menos traduzindo muito rápido na cabeça, e vocês têm que estar tentando manter uma conversa ali. Então, é muito importante que vocês pratiquem a fala. Com isso, né, faço o meu jabá aí, que além das mentorias individuais, eu vou lançar grupos de conversação, que vão ser um pouco mais baratos. Então, aguardem aí que até abril, com certeza, essas coisas já vão estar rodando e vai ser incrível. E comprem a minha camiseta! A nossa camiseta faz parte da coleção de merchans do canal. Vou mostrar mais de pertinho aqui pra vocês verem. Então, ela fala sonhando com... sonhando com me tornar um criador de sonhos, que é a pessoa que trabalha na Disney. Então vocês estão sonhando com esse momento, né? Então foi uma camiseta bem pensada pra quem tá nesse momento de sonhar mesmo e não com quem já tá certo que vai trabalhar lá, porque eu queria contemplar quem já quisesse agora. E ela tem esse chapéuzinho aqui
que é esse chapeuzinho aqui, né? Ah, e uma última coisa é que eu abri uma caixinha pedindo pra vocês mandarem algumas dúvidas que vocês tivessem sobre essa primeira entrevista. Então eu abri essa caixinha fazem umas 2 horas, então não tem muita pergunta. O que sobrar das perguntas que entrarem depois eu vou responder no Instagram na quinta-feira, que é o dia que vai sair esse vídeo. Então depois que sair o vídeo eu vou estar nos stories respondendo também. Mas vou responder algumas aqui já. Então uma pergunta que falaram foi: tu sempre fala sobre o checklist mental de informações que você quer dar. Como fazer isso na primeira entrevista com mais 1 ou 2 pessoas contigo? Gente, é nessa entrevista que é quando vocês mais têm que ter essa checklist mental. Porque tu vai ter a checklist ali, ó. Ah, eu quero falar sobre a Disney ser boa com os clientes, mas eu quero falar também sobre o treinamento, mas eu quero falar também sobre a minha experiência de intercâmbio, sobre o meu trabalho tal, sobre eu ter feito teatro, sobre não sei o que. Beleza, então a pessoa ali já falou aquilo, eu vou concordar com ela, mas eu vou falar também as outras coisas que eu quero dizer. Sempre encaixando, e quando chegar nas últimas perguntas e tu não tiver falado alguma coisa da tua checklist, tu repassa a checklist na cabeça e fala: putz, eu não falei daquela experiência de trabalho voluntário não sei aonde, sabe? Então é o momento mais importante também, é vocês manterem essa checklist mental. Perguntaram qual foi o maior desafio / dificuldade que enfrentou e como lidou com isso. Acho que eu acabei respondendo essa já. Acho que o maior desafio e dificuldade foi essa questão de ter mais 2 pessoas, da questão das roles, porque era muito parecida. Tinha uma que queria ser caretaker também, e tinha outra que tinha botado custodial por último também, e eu tive que dar uma rebolada ali pra tentar responder. Foi uma parte bem difícil. Perguntaram como lidar quando uma pessoa responde exatamente a resposta que você considera ideal. Então, acho que eu já acabei respondendo isso também. Mas é isso, gente. Pensa no Big Brother. Pensa que tu tem que ter mais de uma resposta ideal, entendeu? Tem que levar algum papel, tipo CV, top 3 row e tal. Sim, o CV tem que levar, que é o currículo, né? Tem que levar, acredito que algum carimbo da da faculdade, acho que é na segunda entrevista que tem que levar, assinado. Eu acho que na primeira entrevista é o currículo, e na hora eles te dão um papel, que eu vi até que perguntaram sobre isso, ó, sobre a ficha que entregam pra você preencher, o que perguntam além da ordem de preferência das rows. Que eu me lembre, é só isso, eles te dão um papel que tu tem que colocar de 1 a 8 a ordem de preferência das tuas roles, e tu tem que preencher isso antes da entrevista. Então, o que eu me lembro é isso, mas se alguém lembrar de mais alguma coisa, comenta aqui embaixo, ou se eu lembrar de mais alguma coisa, eu comento aqui e coloco como comentário fixado pra vocês verem também. Mas o que eu me lembro é isso, eles te dão na hora um papel pra tu preencher com a tua ordem de preferência das roles, e tu tem que levar o currículo também. Acho que é isso. E aí a última pergunta: ser casado impede ir ao intercâmbio? Não, gente, pelo amor de Deus. Não impede nem um pouco, inclusive, né? O marido pode ir pra lá depois, visitar e tal, só não pode ir junto, né? Porque tu vai estar morando nos condomínios, que agora é um só, né? No condomínio da Disney e tudo mais. Então vai ter que ficar um tempinho separado, mas tirando isso, tudo certo. Tem um vídeo aqui no canal contando, inclusive, sobre o meu relacionamento e o tempo que a gente ficou à distância no ICP, que é o programa, né, de trabalho na Disney, e o tempo que a gente fez o da Austrália juntos. Então, se quiserem assistir, vou deixar ele agora no final também. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais dúvidas, então comenta aqui embaixo e vai lá pro meu Instagram que eu vou estar respondendo nos stories as outras perguntas que entrarem depois dessas. Um beijo e boa sorte nas próximas entrevistas. Se você estiver assistindo esse vídeo se o ICP já tiver voltado e você estiver assistindo esse vídeo depois, comenta aqui embaixo que eu vou gostar muito dessa baú do tempo aí, de saber. Então, é isso. Beijo.